Amanda, você gosta de fanfarra? Já participou de alguma fanfarra? Não, Valdomiro, mas no Paquetá que eu estudava tinha fanfarra, mas eu nunca participei. Mas sempre achei legal. Sabe que eu tenho no histórico na família tenho 2 irmãos que já foram professores, um deles ainda é de fanfarra. Musicistas? São. Tenho sobrinhas que participaram, sobrinho, enfim, tem um histórico muito grande com... Eu sou simpatizante da causa, né? Por conta desse histórico familiar. Eu acho muito bacana, eu queria saber mais. Então você preste atenção na entrevista agora que você vai saber, então, porque está aqui conosco novamente ele que é da casa, é nosso amigo, nosso irmão e um apaixonado pelas bandas e fanfarras. Já esteve aqui no outro momento falando sobre o assunto e eu uma vez falei para ele não vai lembrar porque foi numa conversa rápida assim, eu disse para ele, o dia que você estiver no poder, tomara que você lute para que projetos de incentivo às fanfarras, às bandas e fanfarras tenha mais apoio do poder público, que infelizmente é um projeto muito bacana que ainda não tem o apoio que deveria. É ou não é verdade, Wilson Schmidt Júnior? Boa tarde. Boa tarde, Valdomiro. Boa tarde, Amanda. Anderson, França, menino da... Felipe S. Felipe. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. O Felipe que faz aqui o que você começou fazendo na comunicação. É verdade, comecei aqui como sonoplasta no ano de 2012. Verdade. Desde então tenho trilhado um caminho muito bacana, muito maravilhoso na comunicação e muito grande parte, aliás, totalmente por conta da experiência que eu tive aqui nessa casa e que cada vez que eu volto aqui é um grande prazer de falar sobre os mais variados assuntos e, claro, principalmente esse que eu amo tanto, que é o das bandas e fanfarras. Inclusive, já por diversas vezes toquei com o Fábio, a Banda Municipal de Blumenau, já participamos de outras bandas juntos. Fábio, que é irmão do Valdomiro, que ele falou. E que é outro apaixonado também, apaixonado. De vez em quando está disputando aí competições, sim, troféus. Ano passado a gente competiu na mesma categoria no campeonato estadual. Eu e ele. Eu com o Paquetá, a gente tem um projeto agora na fanfarra do Paquetá, e ele com a Escola do Barracão, se eu não me engano. Marina Vieira Leal, acho isso que mesmo. Né? Isso aí. É sempre um prazer falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. O Guilherme, que também trabalhou aqui, né? Que também é outro apaixonado que está sempre junto comigo nas bandas e fanfarras. E respondendo a tua pergunta, Valdomiro, sim, com certeza. A gente tem muito que avançar, não só em Brusque, mas em Santa Catarina e no Brasil, para a gente melhorar essa arte, né, que é tão importante, tão bonita e que traz tantos benefícios para a criançada aí, que é a arte musical, é a arte das bandas e fanfarras. E hoje você está com o projeto só na Escola Paquetá? Ou hoje tem mais alguma outra escola? Paquetá. Hoje todas as forças concentradas lá na Escola Paquetá, porque sabe como é, né? Compromissos, empresa, trabalho, sobra pouquíssimo tempo. Então a gente decidiu concentrar todos os nossos esforços aí, eu e mais os amigos que estão também como voluntários, no projeto da Fanfarra Paquetá, que tem pouco tempo, mas já tem bastante história para contar e muitos resultados positivos obtidos. Wilson, eu tenho também uma dúvida. Já teve fanfarra também na escola ali da saída da Lagoa Dourada, né? Na Luiz Gonzaga Steiner. Isso. Tem ali? Eu também tive um projeto que durou pouco tempo ali. Já teve, mas ela nunca chegou a se consolidar de fato, né? Na verdade, Brusque foi um grande celeiro de bandas e fanfarras. Eu vou citar algumas aqui, né? A fanfarra do João 23, que eu sou suspeito a falar, eu sou cria do João 23, né? Muito tempo a gente ficou cuidando também da fanfarra lá da Escola de Educação Básica João 23. A Escola de Educação Básica Padre Lux tinha uma excelente fanfarra. A banda marcial do Colégio São Luís era referência, né? Todo mundo aqui lembra, os de mais de idade, talvez a Amanda não, né? Não, ainda não na minha época. O próprio Consul tinha fanfarra, o Feliciano Pires tinha uma fanfarra muito boa, do Alaor, o Toco, que hoje tem projetos lá em Porto União. Que mais? Claro, a banda do Oswaldo Reis por muito tempo foi uma grande referência aqui. Então a cidade de Brusque, ela foi um grande centro assim, das bandas e fanfarras, né? Até talvez por conta de uma herança da gloriosa banda Araújo Brusque, né? Que também não existe mais, infelizmente. E hoje nós temos apenas aí funcionando, de fato, consolidada, indo para competição, indo para desfile,
a fanfarra da Escola Paquetá, né? E a gente está nesse projeto aí com a criançada. Tudo bem, Wilson? Boa tarde. Você tarde. esqueceu de falar uma coisa, Valdomiro Dantas. Ele é um grande jogador de futebol também. Rapaz, você Pena sabe que que eu... Não, aí eu sou obrigado a... Torce Botafogo, mas... Grande de altura, ele quis dizer. Você sabe que ele tem um 1,93 m. gingado, rapaz. O França vai ver aqui. Ele tem o Wilson, pra quem conhece, é um sujeito... O Wilson, você tem... Eu acho que você é mais alto que eu, né? Eu tenho quase 1,90 m, né? 93. E o Wilson, ele é um sujeito assim... Ele é um sujeito calmo, ele é ansioso. Quem conhece o Wilson sabe que ele é extremamente ansioso. Mas quem olha pra ele, aquele sujeito calmo... Aí ele domina a bola no pé ali. Acho que ele aprendeu a jogar bola com o Tony, né? Eu treino com o Tony, né? Mas aprender a jogar bola é muito forte, né? Eu nunca imaginava que o Wilson tinha uma habilidade do futebol. Sabia que ele sempre foi um excelente comunicador, um excelente maestro, mas no futebol me surpreendi, Anderson. Também. Confesso que me surpreendi, viu? Aquele momento que você não sabe se estão tirando com a minha cara, né, França? Não, mas Mas é fato isso, é fato. ele bateu um pênalti lá, rapaz, colocou no ângulo. Eu pensei que ele ia chutar lá em cima. Nem eu me acreditei. Lá. Ele pegou, deu uma paulada, o goleiro nem viu a bola lá não. Mas tudo bem, brincadeiras à parte. Ô Wilson, mas eu queria que você falasse por que ao longo dos anos foi se perdendo essa paixão, digamos assim, de tocar uma fanfarra, pela dificuldade, porque claro que a pessoa tem que ter um talento para tocar um instrumento de sopro. Eu acredito que é muito difícil. E Brusque não tem muita gente que toca, né? Ou tem, e eu tô por fora. Mas por que aconteceu que ao longo dos anos foi se diminuindo essas escolas? Bom, são duas coisas que eu posso te falar, Anderson. Uma que não é uma especificidade de Brusque. Sim. Não é só Brusque em que aconteceu isso. E a outra, por conta de todo esse nosso tempo que a gente tem atuando nesses projetos, é muito claro que a concorrência com o celular, com as redes sociais, com as novas formas de entretenimento digitais aí, né, que a criançada tem à sua disposição, tudo isso contribuiu para que esse movimento das bandas fosse um pouco relegado. A criançada não vê mais, sabe, isso como... Eu digo na minha época, lá no João 23... não tem nos filmes assim, nos filmes de adolescente, que a galera que joga futebol é tido como os bambambãs da escola. Sim, sim. Na minha época, a galera que tocava na fanfarra lá no João 23 eram descolados. Sim, sim. E com o advento dessas novas opções aí, né, outras formas de pensar da juventude, isso que acabou ficando um pouco de lado, aliado também à falta de incentivo governamental, né? Repito, não é uma peculiaridade de Brusque, mas isso é nacional, assim. São poucas as exceções que nós temos. Tudo isso acabou fazendo com que esse movimento das fanfarras minguasse. Hoje a gente está no mínimo 2 décadas atrasado em relação a outros. Bom, a gente está atrasado em relação a outros estados aqui no Brasil, 2 décadas que são fortes nas bandas e fanfarras. Agora você imagine com outros países, por exemplo, os Estados Unidos é uma coisa de maluco, assim, né? As bandas de universidade... Tem bastante? Os incentivos... Não, assim, ó, o futebol universitário nos Estados Unidos, futebol americano universitário, é 2 atrações no jogo. Uma é o jogo em si e a outra, que tem o mesmo peso... é o intervalo, onde as bandas fazem as suas apresentações, seus duelos com a universidade que veio jogar com a outra. Então, não é um cenário positivo para as bandas e fanfarras aqui no Brasil, com algumas exceções. Uma delas é o estado da Paraíba, né? Talvez a maior de todas é o estado da Paraíba, que mantém muito viva essa chama das bandas e fanfarras, com projetos excelentíssimos, assim, né? E um pouco São Paulo, mas São Paulo já vem perdendo um pouco também do protagonismo que teve outrora. O Juninho Play, conhece o Juninho Play? Do Zorro Total? Não sei, tá aqui, ó. Juninho Play. Boa tarde, tudo bem? Juninho Play aqui. Puder mandar um forte abraço pro Wilson, também foi professor de fanfarra no Oscar Malucci, no Stephen. Aliás, ele foi professor. Conseguimos 2 troféus concurso de banda e fanfarras em Gaspar em 2008. Então, para fazer justiça, eu esqueci do Oscar Malucci, do João Hassman, né, que também tinham boas bandas. Então, realmente foi se perdendo tudo aqui, né? Mas um abraço aí pro Juninho também. Conhece o Juninho, não? De momento eu não tô O Juninho lembrado. Play do Jorro Total eu conheci, né? Agora aqui no... Talvez se eu ver a foto do Juninho eu vou lembrar, mas de momento... Mas bacana. Ô Wilson, e quanto que é o orçamento para manter uma banda?
Às vezes são pessoas que entregam instrumentos, que doam instrumentos, ou a escola consegue por meio de parcerias, o Estado, enfim. Como é que funciona o orçamento? Ele gira em torno de quantos reais, mais ou menos? Depende, por causa que existem várias categorias e modalidades de bandas, né? Hoje lá no Paquetá a gente tá na banda de percussão sinfônica, ou seja, ela não é uma banda marcial, ela não é uma banda de instrumentos de sopro, porque é muito caro. É muito caro e precisa também de mais pessoas dedicadas ao projeto, uma para ensinar trompete, outra para ensinar o trombone, outra para ensinar o saxofone, enfim. Então a nossa banda hoje é uma categoria de percussão sinfônica. E aí o orçamento ele já é um pouco mais realista, assim, né? Agora, se for uma fanfarra, uma banda que tem instrumentos de sopro, já cresce exponencialmente o valor e passa por aí também o fato da gente não ter projetos desse tipo aqui na nossa região, né? Então, depende muito, mas assim, no mínimo hoje para se criar uma fanfarra assim com tambor para criançada desfilar no 7 de setembro, no mínimo, vou fazer um chute aqui, 10 mil reais para iniciar um projeto assim, e a né? escola que tem que adquirir? Geralmente são as prefeituras, né? Isso, sim, as secretarias isso. E tal, que fazem as licitações e compram esses instrumentos. E o interessante disso tudo, como todo o trabalho que você ocupa, o jovem, você está tirando essa criançada, esses jovens de outros caminhos, não precisa nem dizer aqui. Mas o interessante disso tudo é como eles se envolvem, viu, Anderson? Quem já acompanhou, quem acompanha, quem conhece como é que funciona o trabalho, eles se envolvem muito, né, o Wilson? Sim, o Valdomiro, eu acho que tu é testemunha do que eu vou falar, porque tu conhece muitos dos colegas que já passaram pelas fanfarras em que eu toquei e também pelos teus irmãos, tanto o Juve quanto o Fábio. Você vê as crianças que passaram por esses projetos e você vê que hoje nenhuma se desviou do caminho correto. Exato. Só por aí tu já tem uma prova de que da importância, né, do resultado positivo, né, desse projeto. Que traz os projetos das bandas fanfarras, da música, da disciplina, das noções de civilidade que acabam vindo junto, né? Então, é uma coisa que automaticamente acaba acontecendo. Assim, eu não me lembro de nenhuma pessoa que tenha passado pelas bandas que eu cuidei, assim, e tenha se desviado do caminho correto. Eu não me lembro. E vocês conhecem muito dos meus colegas também, vocês podem atestar isso, né? Ô, Júnior, hoje o projeto ali no Paquetá está com quantas crianças, quantas pessoas participando do projeto, a faixa de idade delas e também como é que se faz, falasse da tecnologia, de tentar tirá-las da tecnologia, como é que se faz para botar uma disciplina nesses jovens adolescentes, de fazer eles naquele momento do ensaio prestar atenção no que o maestro está postando para ele. Além disso, no local e depois estudar em casa. Porque não é somente no ensaio, né? Ele tem que estudar em casa também, né? Hoje a gente conta com aproximadamente 40 crianças entre banda, o corpo de bandeiras e agora o corpo coreográfico que a gente está tentando montar, né? E foi um processo. No início do trabalho, olha, em alguns momentos foi até desanimador, porque a gente não via as crianças virem, né? Era difícil de tentar convencê-las. Mas o meu discurso foi: venha, dá uma chance para a fanfarra. A partir do momento que você fazer a tua primeira apresentação, colocar o uniforme e ir por um desfile que seja, ou então um campeonato, que é mais emocionante ainda, tu não sai mais. Tu acaba se apaixonando. E foi isso que aconteceu. A gente foi insistindo, a criançada começou a chegar e hoje nós temos aí 40 crianças aproximadamente. E só respondendo a outra pergunta também que tu fez, a média de idade é de 11 a 15 anos. Hoje que a gente pega mais essa parte dos anos finais lá na Escola Paquetá, na Escola Cívico-Militar, inclusive, que o pessoal os militares, os agentes cívicos que estão lá no Paquetá, eles dão muita ajuda pra gente na questão também de manter a banda, de manter o pessoal ali unido, ensaiando, mantendo a ordem também, porque a criançada sabe que é complicado, né, nos ensaios, então eles estão lá junto para manter a disciplina dos ensaios. Quando vocês vão para alguma competição, o que mais é importante naquele momento? É a música que é tocada, a dificuldade, o autor? O que eles olham assim numa competição para dar uma nota máxima, por exemplo? É interessante a pergunta, Anderson. Olha, são observados vários aspectos, dentre eles a marcha, né? A questão de você marchar certo,
as peças de confronto, que chamam, né? Que são 2 músicas que são tocadas paradas, são peças de maior dificuldade técnica, que daí elas são tocadas paradas, né? Também o garbo, a uniformidade, a qualidade dos instrumentos, a regência do maestro também é avaliada. Então são diversos quesitos, até mesmo a postura, o garbo assim, da criançada, até isso é avaliado nos concursos. Muito bem, 12h50, tempo é nosso adversário. Qual é o próximo? Já existe algum concurso aí em vista que o pessoal está se preparando? A gente aproveitar até junto, eu sei que é um sonho de trazer uma etapa para Brusque. Esse sonho ainda continua? A gente gostaria muito de trazer de novo o estadual aqui para a cidade. É uma conversa que a gente faz, mas tem vários custos envolvidos também, então tem que ser tudo muito pé no chão, né? Mas a gente está tentando. O estadual ainda não tem data. O campeonato estadual geralmente é realizado ali por outubro, novembro, e a gente está tentando. E sobre as competições desse ano, tem as do calendário normal, né? O tradicional concurso de Gaspar, tem o concurso interestadual, que é lá em Porto União e União da Vitória, tem o campeonato estadual, mas esse ano a nossa maior briga, claro, falando de uma maneira positiva, né? Nossa maior luta vai ser para levar a criançada para o Nacional. Campeonato Nacional, que é um grande sonho. A última vez que teve uma banda aqui de Brusque indo pro Campeonato Nacional foi a Augusta Knorring. Ali, ó, mais uma que eu esqueci, meu Deus do céu. Banda do Luciano ainda, Luciano Furtado, um dos grandes nomes aqui das fanfarras de Brusque. A banda Augusto Knorring, que foi pro Rio de Janeiro, Barra Mansa, e foi campeã nacional lá em 2014, se eu não me engano, ou 2012. Então... E sempre foi um grande sonho meu. Eu nunca consegui levar nenhuma banda para o campeonato nacional, porque vocês podem imaginar os custos envolvidos nisso tudo, né? E a gente está numa torcida para o campeonato não ficar tão longe, mas tudo leva a crer que vai ser ou Mato Grosso do Sul ou Espírito Santo. Ou seja, é uma luta bastante grande, e aí a gente já está começando a se mexer para fazer algum tipo de pedágio, buscar patrocínio com o empresariado, para ver se a gente consegue isso, né? Então, grande menina dos olhos, assim, é o campeonato nacional. Muitíssimo obrigado, Wilson. Sucesso aí na tua empreitada aí, né, como comunicador e principalmente como apaixonado aí pelas bandas e fanfarras. Obrigado, Valdomiro. Obrigado, pessoal, pelas super interessantes perguntas que vocês fizeram. E sempre que for para falar sobre fanfarra, vocês podem me chamar que a gente vem com o maior gosto. Tamo junto.